Olá, boa tarde. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então, na aula de hoje nós iremos continuar com o artigo de opinião, o texto dissertativo argumentativo, que nós estudamos a semana passada, o texto em que apresenta argumentação. Então, o argumento é a razão apresentada para defender uma tese com o objetivo de convencer alguém a reconhecer a validade de determinado ponto de vista. Então, o texto dissertativo argumentativo, ele usa, no desenvolvimento, nós iremos usar do argumento, argumentar. Nós vimos que é um texto que se subdivide em 3 partes, sendo que tem a introdução, que é onde você vai apresentar a tese, ou seja, o tema núcleo do texto, onde você usa aí mais ou menos o que? Um parágrafo, contendo mais ou menos umas 5 linhas, Depois você vem para o quê? Para o desenvolvimento, que é onde você vai o quê? Argumentar, usar-se dos tipos de argumentos, que nós iremos aqui estudar nesse momento. E, para finalizar, nós usamos o quê? A conclusão. Teremos que concluir o texto usando de uma conclusão ou sugestiva ou sintética. Sendo que a conclusão sugestiva, você vai fazer o quê? Você vai dar solução para o problema que você está argumentando. A situação, o tema núcleo, a tese que está sendo defendida. Então, você vai dar uma sugestão de algo que deve ser feito para reverter tal situação. Ou então, você pode também fazer do tipo síntese, ou seja, simplificar, resumir com suas palavras, o que foi abordado lá no desenvolvimento, certo? Então, nós iremos ver aqui um pouco de quais são esses tipos de argumentos. Então, nós temos argumentos argumento de autoridade. Quando é que a gente usa o que é esse tipo de argumento de autoridade? Ajuda a sustentar a sua posição, lançando mão da voz de um especialista, uma pessoa respeitável, líder, pode ser artista, político, especialista em determinado assunto, E aí você vai usar a citação direta ou indireta. Então, a citação direta é quando você usa o quê? Você pega a fala, exclusivamente a fala desse especialista e vai escrever lá. E você coloca entre aspas, porque é uma citação direta. E se você for usar com suas palavras, o que aquele especialista falou, você vai dizer o quê? Segundo o especialista tal, e aí você vai escrever com suas palavras, com seu entendimento, o que foi que ele abordou. Mas aí você terá que dizer segundo, ou de acordo com o especialista tal, você tem que fazer essa inferência. Viu? E também nós temos o argumento de exemplificação, relata um fato ocorrido com ele ou com alguém, citar exemplos de outros casos que já aconteceu com outras pessoas, você pode trazer para seu texto, citar exemplos, mas de coisas que você sabe realmente que são verídicos, que são situações verdadeiras. Argumentos de provas, comprova seu argumento com informações incontestáveis, dados estatísticos, fatos históricos, acontecimentos notórios. Então, aí você vai provar de acordo com dados do IBGE, com dados em que você vai usar de um percentual, que vai. Mas a gente, para usar um tipo de argumento desse, é preciso que nós tenhamos embasamento, que você saiba de onde foi a fonte, você tenha segurança para citar. Quando a gente não tem, é melhor não usar esse argumento. Então, aí ele tem que ser muito preciso, porque você está dando uma informação que ela é existente, que é através da ciência, que é através do IBGE, de dados do último censo, Então, você tem que ter segurança no que você está falando.
Então tem que ser uma coisa verdadeira. Argumento de princípio ou crença pessoal refere-se a valores éticos, morais, que você supostamente irrefutáveis. São situações que nós aprendemos e que é isso, de acordo com o que é, né, vamos dizer assim, as leis, com os valores, é isso. Para a sociedade é vista como certa ou como errada. Aí você pode também se basear nisso, que são os argumentos de crença pessoal. Argumento de causa e consequência, você afirma um fato que ocorreu em decorrência do outro. Então, você vai citar a causa daquilo, por exemplo, que levou, por exemplo, as adolescentes engravidarem nesse momento de pandemia, né? Então, foi a falta de quê, né? De algo para fazer e que, né? Terminaram que muitas engravidando. Então, você vai citar causas e consequências, E temos também, por comprovação, eu já falei, raciocínio lógico, relação de causa e consequência, também já falei, comparação, comparação que nós podemos também comparar, como era o comportamento antes e como está sendo agora, onde você vai usar aí de conjunções comparativas, ou que você também pode, dentro do mesmo assunto, entre situações semelhantes, reforçar ou opostas, evidenciar o contraste, que você também pode usar as adversativas. Você vai falar de uma coisa que era antes, mas agora, estão se comportando dessa forma. Então, aí você vai usar, porém, você pode afirmar lá, hoje vivemos em uma era mais informatizada, mas ainda percebemos que existe muitas jovens, engravidando, ou seja, na idade, na adolescência, idade precoce, Então, aí você quer dizer que são ideias opostas, quer dizer que a gente vive numa era mais informatizada, mas que muitos jovens ainda caem nesse deslize ainda de não se precaver, porque o namoro como é hoje, que muitas vezes não se, vamos dizer assim, tomam as precauções cabíveis, necessárias, e que terminam engravidando, e aí vão abandonam os estudos, como nós vamos estudar no texto, vamos ver falar um pouco sobre a gravidez na adolescência, que é um fato que está bem acentuado nesse momento de pandemia. Muitas adolescentes, às vezes, até estão abandonando os estudos por conta disso. E a contra-argumentação prevê argumentos contrários à tese do texto para refutá-los e desmontá-los em favor do ponto de vista do texto. Então, a contra-argumentação é o quê? Nós temos que assumir um posicionamento, ou a favor ou contra. Então, quando você é a favor daquela ideia, você vai apresentar coisas que comprovem que o que você está falando, é coerente, ou que aqueles especialistas estão falando, você concorda. E contra-argumentação é quando, de repente, nós vamos assumir um posicionamento de contrário, que você não vai ser a favor. Por exemplo, do aborto. Quem é a favor? Quem é contra? Aí tem gente que vai dizer que é contra. Então, você vai contra-argumentar, sobre a maioridade penal, por exemplo, 16 anos, você já poder responder pelos seus atos. Tem gente que acha que o adolescente com 16 anos não tem ainda maturidade, não tem responsabilidade para ele assumir pelos seus atos. Então, tem gente que é a favor e tem gente que é contra. Então, quando você vai, quando você é contra, você vai contra-argumentar, certo? Então, hoje, na aula de hoje, nós iremos trabalhar aí sobre os tipos de argumentos. Então, autoridade, evidência, comparação, exemplificação, e causa e consequência, princípio também, que é a justificativa, é uma crença pessoal baseada de uma constatação aceita como verdadeira,
e de validade universal. Então, como eu falei, a questão dos valores, argumentos de princípio ou crença pessoal, que é quando aquilo que nós aprendemos de acordo com o que a sociedade ensina, o que é certo, o que é errado, as leis também, ou as crenças, nossas crenças. E aí nós vamos dar o nosso parecer pessoal. E aí vocês também perceberam que se usa tanto a linguagem subjetiva ou a linguagem objetiva. Então, o texto dissertativo argumentativo, ele é mais na terceira pessoa do plural, que é o que a gente chama da redação. Então, nesse segundo momento, nós iremos entender um pouco sobre o uso dos porquês, essa parte da ortografia. Então, emprego dos porquês. Primeiro, nós iremos ver o porquê separado e sem acento. Geralmente, ele é usado em frases interrogativas, no início de frases interrogativas, diretas ou indiretas. E ele pode ser substituído pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, Então, nesse caso aí, trata-se de quê? De uma preposição, e um pronome relativo. Então, nesse caso, nós usamos no início de frase o porquê separado e sem acento. Como, por exemplo, por que você não fez a lição? Então, pelo qual motivo você não fez a lição? É interrogativa direta. Não sei por que não fez a lição. Então, interrogativa indireta. Temos também o porquê separado e com acento, que esse geralmente vem no final de frases, frases interrogativas. Você não fez a lição, por quê? Então, esse porquê aí é separado e com acento. E temos também o porquê junto, que se trata de uma conjunção, explicativa, ou pode ser também causa, uma conjunção que indica causa, e que ele pode ser substituído aí por pois. Aí é uma conjunção. Nesse caso, ele é junto e sem acento. Não reclames, porque é pior. Então, não reclames, pois é pior. Ele não fez a lição porque não a entendeu. Ele não fez a lição, pois não a entendeu. Então, você troca aí, substituir por pois. E temos também o porquê junto e com acento, que nesse caso é um substantivo, e ele sempre vai vir, ou seja, acompanhado de um artigo. Aí, nesse caso, se trata de um substantivo que pode ser substituído por motivo ou razão. Esse porquê aí, no caso, ele vai ser junto e acentuado. Então, não sei o porquê desta bagunça. Aí, o artigo ó antes, então aí ele se trata de um substantivo, por isso ele deve ser acentuado.